Você sabia que a insônia do rei foi importantíssima para honrar Mordecai? Esse foi o motivo para trazer o livro das crônicas diante do rei, e entre tantas anotações, apenas uma foi lida para honrar Mordecai. E hoje, nessa aula, ainda vamos abordar como Esther ganhou graça diante do rei e favorecimento, mesmo entrando na corte sem ser convidada. Eu sou o Vitor Cavalier. Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos estudar a lição 9 da Escola Bíblica Dominical, que tem como título O Primeiro Banquete de Esther. E aqui nós vamos nos basear nos capítulos 5 e 6 do livro de Esther. Olha o que diz aqui no texto áureo Esther 5:2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Bem, queridos, antes da gente continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar o seu comentário. Enquanto você faz isso, eu quero apenas trazer um esclarecimento aqui acerca dessas últimas semanas. Eu deixei fixado no último vídeo um comentário dizendo do que se passou comigo. Na verdade, eu peguei Covid durante um determinado tempo, eu não consegui publicar os vídeos aqui, fiquei muito mal. E depois que passei essa fase, comecei a estudar novamente a lição da Escola Dominical para voltar com os vídeos, mas infelizmente a minha tia, mais uma pessoa da minha igreja, faleceu por conta do Covid. Então, eu não pude trazer esses vídeos nos últimos dias. E passado esse tempo, agora a gente vai trazer essa retomada para os vídeos e conteúdos do canal. Mas continue ajudando a divulgar, comentando, compartilhando com os irmãos da sua igreja sobre esses vídeos, porque a gente vai continuar trazendo para fortalecer e levar a obra de Deus, levar a Escola Bíblica Dominical a todo tipo de pessoa. Então vamos para o ponto 1 dessa revista, que é Esther alcança o favor. Olha o que é dito aqui no 1.1. Esther vai falar com o rei, Esther 5:3. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. É interessante que Meyer Pirman vai falar que do capítulo 3 ao capítulo 7 nós temos aqui a festa de Esther, mas no capítulo 5 especificamente, que é o que nós vamos adentrar agora, vai falar sobre a sua petição, a petição de Esther. O autor da lição vai dizer o seguinte: depois que Mordecai convenceu Esther a tentar intervir em favor de judeus por meio de uma entrevista pessoal com o rei, Esther estava em uma situação crítica. Que havia acontecido, ela estava cerca de 30 dias sem ter sido chamada à presença do rei ali de forma pessoal. Então o que acontece? Depois de um jejum, ela usa suas melhores vestes e fica da forma mais atraente possível e se coloca ali no pátio interno do palácio, bem ali na frente do salão do rei, para que o rei pudesse vê-la e chamá-la. E o que acontece é que o rei já chama, tendo entendimento que se Esther já havia se atrevido a chegar ali, já tinha tido essa atitude ousada, é porque ela queria alguma coisa. E olha o que acontece, ela acaba alcançando graça aos seus olhos. Novamente, na providência de Deus é demonstrada pela reação do rei a Esther. Qual é essa reação? É dito assim no capítulo 5, versículo 2. E o rei estendeu a Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão, e então se chegou a Esther e tocou a ponta do cetro. O que isso mostra, essa atitude simples? De acordo com Swagger, essa atitude mostra um ato costumeiro naquela época que demonstrava que a graça do rei foi alcançada. Então ela foi aceita pelo rei, ela foi aceita pela graça do rei, e ali ela conseguiu fazer o seu pedido, assim ela conseguiu ser ouvida. Para indicar sua aprovação, o rei estendeu o cetro de ouro e então lhe diz: que é que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então, de acordo com essa explosão de generosidade, como diz o autor mesmo da lição, Esther mesmo assim não se precipita, não toma uma atitude ali que não deveria tomar, mas sim ela espera o momento oportuno, o momento certo, e convida tanto o rei quanto Amã para um banquete onde ela pudesse fazer ali o pedido, onde houvesse um ambiente mais apropriado para sua petição. Então vamos para o 1.2, que diz o seguinte: o primeiro banquete. Olha o que é dito aqui em Esther capítulo 5, versículo 5. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei a Amã ao banquete que Esther havia preparado.
E aqui nós vamos falar sobre a prudência de Esté no tratar com o rei. Primeiro, porque ela não chega imediatamente intercedendo pelo seu povo. Ela acredita que era necessário construir uma ocasião oportuna. Então, ela convida tanto Amã quanto o rei para um banquete naquele mesmo dia. Olha o que é dito aqui no versículo 4. E Esther disse: se ao rei agrada, venha hoje o rei com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. E com respeito a isso, olha o que Williams vai falar. A inteligência e tato de Esther eram admiráveis. A vida sua, tanto quanto de seu povo, estava por um fio. E ela estava ali lidando com ferramentas afiadas. E qualquer erro ali do trato de Esther poderia ser fatal tanto para ela quanto para o seu povo. Mas ela simplesmente faz um convite para o rei quanto para Amã para um banquete. E isso mostra ali uma jogada de mestre de política, ainda de acordo com as palavras de Williams. Isso porque ela convida o ministro favorito do rei, Amã, para esse banquete. Isso não só mostra uma jogada de habilidade, de conhecimento da natureza humana, mas também mostra que agora Amã poderia estar na sua mão, sobre o poder de Esther e sobre a influência de Esther. Ou seja, ela tem ali um tratar muito inteligente nas suas relações. Sem dúvida, isso foi o Senhor que lhe mostrou, isso foi através da orientação do Senhor. Mostra tanto para os políticos quanto para as mulheres ou qualquer um de nós que para as nossas relações funcionarem, nós temos que estar debaixo das orientações de Deus em todas as nossas atitudes, em todas as nossas estratégias e planos. E olha o que acontece aqui. Assim, antes de pedir que queria, Esther preparou um banquete para o rei Assuero e para Amã, cujo objetivo seria examinar o terreno e saber qual era o estado de espírito do rei. E aqui Elizabeth George vai falar algo bem similar. Através da vida de Esther, ela ensina como uma mulher pode ser persuasiva, com graça, agora escute, sabedoria e paciência. E isso mostra através de alguns exemplos práticos na vida diária. Primeiro, agir antes de pedir o que você quer, porque Esther preparou o banquete para Assuero e para Amã com o objetivo de examinar o terreno, com o objetivo de saber qual era o estado de espírito do rei. E assim Esther conhece e sabe lidar com aquela situação, antes mesmo de pedir o que ela desejava. E agora, olha, ainda o autor vai destacar uma outra questão importante, é que Esther convida Amã para um outro banquete a ser realizado no dia seguinte. Isso é interessante porque Amã era o único convidado a não ser o casal, mas isso é compreensivo também pela posição que Amã tinha ali naquele reinado. Então vamos para 1.3 que diz o seguinte: a petição de Esther, Esther 5:8. Olha o que é dito aqui. Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o que me concede. De acordo com o autor da revista, ele vai falar que esses dias de jejum coletivo ajudaram Esther a adquirir sabedoria e confiança que não lhe era característica. Então ela chega e prepara essa refeição, crendo que o resultado da sua ousadia seria favorável. Até Wright mesmo vai falar que essa aparente porque de fato não aconteceu, ter perdido a coragem de acusar Amã no primeiro banquete, mostrou ali se providencial. Isso porque assim ela preparou esse segundo banquete, onde estava ali sobre todo o controle praticamente daquela ocasião, e naquela noite entre os dois banquetes acontecem todos os fatos descritos no capítulo 6, e ali ficando muito mais fácil para Esther acusar Amã perante o rei no segundo banquete. Então vamos para aqui o segundo parágrafo que vai falar aqui: oferecendo publicamente 2 vezes cumprir o que Esther desejasse, até mesmo metade do reino, a resposta dela foi cautelosa e mansa, atributo que Esther sabia que o rei valorizava. Então olha o que é dito aqui no 5:8: se achei favor perante o rei e se bem parecer ao rei. Isso faz o rei se sentir no total controle daquela ocasião. Toda uma jogada estratégica de sabedoria e de inteligência. Outra coisa que a gente pode destacar é que, através do primeiro convite ao banquete, aquilo chama a atenção do rei. E sabendo que existia um segundo convite para o segundo banquete, mostrou que havia um assunto importante por detrás desses pedidos e desses convites.
porque senão porque Esther estaria arriscando sua vida por isso. E Swagger vai falar que através desses 2 convites, Esther aumentou a sua importância perante o rei. Aumentou sua importância em 3 fatores. Primeiro, aumentou seu interesse pessoal nos afetos do rei, aumentou a sua importância diante do rei, excitou sua curiosidade. Assim, ela manteve Amã totalmente debaixo do seu controle. Não só Amã, mas também o rei debaixo do seu controle. Isso porque o rei ofereceu pedidos, desejos a Esther e que ele não poderia mais voltar atrás. Até metade do reino ele ofereceu. E Esther, com total sabedoria, soube lidar com aquelas situações. Olha o que o autor vai falar. Esther estava fazendo tudo o que estava ao seu alcance para aumentar as suas chances de sucesso. Agora vamos para o ponto 2 dessa lição, que é a vaidade de Amã. Olha o que é dito aqui no 2.1 sobre o bom humor de Amã. Esther 5:9 diz o seguinte: Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra Mordecai. A gente tem que entender que Amã era um homem muito considerado no reino, era um homem de muita influência, uma autoridade reconhecida pelo rei. O próprio comentarista da lição vai falar aqui que o rei chegou a ordenar que todos se inclinassem perante ele. Era um homem de muita confiança. E quando Esther prepara aquele banquete e convida Amã, tinha um propósito especial. O autor vai destacar: Esther queria assegurar-se do seu favor e ao mesmo tempo garantir a presença de Amã quando ela expusesse o plano perverso daquele homem. Outra questão: Amã não teria então de calar-se, não poderia negar a veracidade da acusação e nem poderia contradizer. E ali Amã saía alegre e disposto, sem saber o que viria, o que lhe esperaria ali no decorrer daquela situação. Portanto, foi uma estratégia, foi tato e inteligência de Esther para preparar toda aquela ocasião. Agora vamos para o ponto 2.2 dessa revista, que é a ira de Amã contra Mordecai. Olha o que é dito aqui em Esther 5:9, a parte B. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara e nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. A gente tem que lembrar algo interessante, que Amã guardava um ódio muito grande, não somente de Mordecai, mas também ódio que se estendia a todos os judeus. E ali ele sai todo repleto de orgulho, cheio de si, cheio de felicidade, porque havia sido convidado a participar de um banquete privado, de um jantar privado entre ele, o rei e a rainha Esther. Mas a verdade é que quando ele passa ali diante de Mordecai, que estava assentado à porta do rei, Mordecai não se prostra a ele, como deveria ser feito pelo costume da época. Aliás, ele nem o reconhece. Jim Swagger vai falar que acontece um desprezo total por parte de Mordecai. Seria como se ele fingisse que Amã nem existisse. Então, ali, isso provocou uma ira muito grande em Amã. E aconteceu que ele passa de um estado de alegria e de orgulho para um estado de ira. E então, olha o que o autor da lição vai falar. Então ele se queixa diante da família e amigos da humilhação que sente diante da provocação de Mordecai. Então, sua esposa e seus amigos se juntam e incentivam a arquitetar, a planejar um plano ali cruel contra aquele judeu que acabaria de vez com a vida dele. Então vamos para o 2.3, que diz o seguinte: Amã planeja vingança. Esther 5:14 vai falar o seguinte: Então lhe disse Zere, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que naquela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Um fato interessante é que Amã estava tão ali orgulhoso, era tão arrogante, que ele passa por Mordecai, mas contém a sua ira. Ele não mostra ali, não faz parecer. Ele, na sua sandice, na sua loucura, se orgulhava ali dos seus filhos, dos seus amigos, do seu poder e influência diante daquele reino. O próprio autor da lição vai falar sobre essa questão de filhos, que uma prole numerosa era considerada uma grande bênção. Ou seja, na Pérsia eles até recebiam presente, quem tinha mais filhos recebia presente do próprio rei. Stamps, que é o comentarista da Bíblia Pentecostal, ele vai falar que Amã se orgulhava ali do seu poder.
Amã tinha poder, tinha influência, tinha posição social, tinha grandeza, riqueza e glória, enquanto Mordecai, ou Mardoqueu, não tinha nada disso, mas ele tinha algo muito mais importante, que era caráter, convicções religiosas e confiança no seu Deus. E Amã, dentro do seu coração, sabia que Mardoqueu era o melhor entre eles dois. E olha o que Stamps vai falar: aos olhos de Deus, a grandeza nunca consiste na riqueza ou poder ou na condição social, mas na fidelidade, na dedicação a Ele, na luta em prol dos seus justos propósitos na terra. E isso é mostrado na própria vida de Amã. A Bíblia vai falar: porém tudo isso não me satisfaz. Olha o que Amã vai dizer: enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Ele não estava feliz mesmo tendo poder e glória aqui na terra. A Mordecai, por outro lado, era feliz por ter convicção no seu Deus, fé no Deus de Israel. Foi então que a mulher de Amã, Zeres, expôs a sua grande e horrível ideia de abater Mordecai através ali na construção e do enforcamento, na construção da forca e naquele enforcamento. Olha o que é interessante, ele fala assim, ó, lá no versículo 14, faça uma forca alta de 50 côvados. De acordo com Sweg, esses 50 côvados equivale a cerca de 23 metros. Wright vai dizer que é cerca de 22,5 metros de altura. Essa forca, para você ter noção, é tão alta que ela é tão alta quanto as muralhas daquela cidade naquela época. Tal era o motivo da raiva, do ódio, da vontade de matar e de se vingar de Amã. Agora vamos para o ponto 3, que diz o seguinte: humilhação de Amã. Olha o que está escrito no 3.1, ajuda de Mordecai lembrada. Esté 6.2 diz o seguinte: achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigdan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. É interessante que depois do primeiro banquete, o rei já estava ali nos seus aposentos e ele não consegue dormir, estava com insônia. E por isso pede para que o livro dos feitos do reino sejam lidos. E ele escuta de uma história que a sua vida tinha sido salva através da vida de Mordecai. Uma conspiração havia sido feita e ele foi salvo através dessa ajuda. E ele fica sabendo que essa pessoa não foi honrada. E ele vê que aquela ali é um momento para recompensar a Mordecai ou Mardoqueu. E é interessante que a gente já falou isso lá no início da aula. Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Esté, a gente vê Deus agindo em todos os momentos. E Stamps vai dizer o seguinte: o capítulo 6 mostra claramente os atos providentes de Deus. Deus usa até mesmo a insônia do rei para efetuar a elevação de Mardoqueu pelo seu próprio inimigo. E escute ainda, portanto, de dia e de noite, Deus está zelando e cuidando pelos seus santos em todos os momentos, e Ele vai recompensar e honrar cada feito que os seus filhos fazem em prol do nome dele. Bem, olha o que está escrito aqui. Já estava quase amanhecendo, o rei pergunta quem está no pátio e lhe respondem que é Amã. E esse estava já aguardando para ver o rei, para conseguir essa autorização para agir contra a vida de Mordecai ou de Mardoqueu. Então vamos para o 3.2 dessa lição, que é Mordecai honrado. Olha o que é dito aqui em Esté 6.11. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. É interessante que o rei pergunta a Amã: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E Amã pensa em seu coração, na sua arrogância, na sua soberba: quem seria esse homem se não for eu mesmo? É interessante que a Bíblia vai falar que ele pensa em seu coração, ou seja, ele mentaliza isso, pensa consigo mesmo, e ele imagina que é para ele. Então ele sugere ao rei uma honraria pública. Ele pede um desfile real pela praça da cidade para que todos ouvissem que o rei se agradava daquele homem. Só que aquele homem não era ele. Não era Amã, era Mordecai, o seu pior inimigo, que ele já havia preparado ali, planejado, arquitetado um assassinato, um enforcamento. E o fato é que ele fica encarregado de exaltar e fazer cumprir
publicamente as honrarias a esse homem, ao seu pior inimigo. Olha que Swagger vai falar sobre essa situação. Amã se encontrou esquecido e sem saída. Não havia base nenhuma sobre a qual ele podia recusar, porque ele estava obrigado pela própria sugestão que ele havia dado ao rei, e agora ele estava sobre a ordem do rei para honrar o seu pior inimigo. E ele fica ali levando aquela carruagem enquanto Mordecai ou Mardoqueu está vestido ali de púrpura, sendo honrado diante de toda a cidade. Ele fez precisamente o que ele havia ordenado que fosse feito, por mais mortificante que tivesse sido para ele. Enquanto Mardoqueu ficou surpreso, de forma diferente de Amã. Ele ficou feliz, ele ficou se sentindo agradável, enquanto Amã se sentiu desalento, esquecido e muito triste. E agora olha o que o autor da lição vai falar. Ali estava o odiado Mordecai, que não se prostrava diante de Amã, montado o cavalo real com as vestes púrpuras, enquanto Amã puxava o cavalo a pé pela praça da cidade, apregoando diante dele. Olha o que ele dizia sobre o seu pior inimigo. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Que lição maravilhosa. Não precisamos fazer nada diante daqueles que nos fazem mal. O próprio Senhor se encarrega disso, de nos honrar na presença dessas pessoas. Agora vamos para o ponto 3.3, que diz o seguinte: mulher de Amã prevê fracasso. Olha o que é dito aqui em Esté 6,13. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começasse a cair, é de descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Foi terrível, certamente, como diz o autor da lição, contar toda aquela humilhação, contar tudo o que ele teve que passar em ter que honrar o seu inimigo. E agora, naquela ocasião, a sua mulher e os seus amigos preveem a sua condenação, preveem o fracasso de Amã. Eles dizem que ele não prevaleceria, agora observe, devido à ascendência judaica de Mordecai. Eles observam que Mordecai aparentemente descobrem ali, suspeitam ali, somente ali eles percebem isso e eles predizem a condenação, o fracasso de Amã. Veja como é impactante, como a presença de Deus na vida de alguém é a prova que essa pessoa vai ser bem sucedido em alguma ocasião. Como o nosso Deus é reconhecido perante os nossos inimigos. E observe aqui, eles falam assim: não vencerás, antes diante dele certamente cairás. Essa provavelmente é a única vez que eles acertam nessa história. A condenação é o único momento que aqueles sábios, entre aspas, tiveram razão. E no versículo 14 ele vai falar, o autor da lição vai descrever: Amã ainda está se recuperando da humilhação quando chegam os mensageiros do rei chamando para um segundo banquete com Assuero e Esté. Observe que isso é bem comum. Na cultura oriental era comum que os servos levassem ali os visitantes de muita importância até aquelas ocasiões, como a ocasião do banquete. E Swagger vai ressaltar algo parecido. Ele vai dizer: isso era normal quando os servos eram enviados a acompanhar os visitantes de importância das suas próprias casas aos locais de entretenimento, como era aquela ocasião que ele estava enfrentando. E antes da gente terminar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar o seu comentário ou o seu gostei. E assim você vai ajudar a divulgar a outras pessoas os vídeos da Escola Dominical. Agora vamos à aplicação pessoal, que diz assim: a providência divina é manifesta em Assuero, que no meio de sua insônia decidiu ouvir falar a leitura das crônicas reais, onde ficou contestada a participação do judeu Mordecai na salvação da vida do rei, sem que recompensa alguma lhe fosse dispensada até aquele momento. E é isso, querido. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Fique com Deus, que Deus abençoe sua casa e a sua família, e até a semana que vem.